Vamos falar sobre a revolta da vacina. Na Primeira República, no Brasil, no Rio de Janeiro, em novembro de 1904. Minha Primeira República, nesse período, a hegemonia política é da burguesia cafeeira paulista, a partir do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Depois foi Campos Salles, nascido em Campinas, e de 1902 a 1906, Rodrigues Alves, todos representantes da burguesia cafeeira paulista, que tem uma política anti-industrializante, defendendo a vocação agrícola do Brasil e a economia agroexportadora do café. O Rio de Janeiro, nesse período, era uma cidade habitada por 700 mil pessoas, uma cidade que trazia ainda as marcas, né, do atraso colonial, imperial, que enfrentava graves problemas de epidemias e doenças por causa da insuficiente e precária fornecimento de água, saneamento básico praticamente inexistente, lixos amontoados nas ruas, e inúmeros cortiços na área central, abandonados já pela elite, mas era ocupação de moradia, né, popular. As próprias pessoas das camadas populares ocupavam essas habitações. A política de defesa do café provoca sempre elevadas taxas inflacionárias, o poder aquisitivo, né, da exploração, as condições de vida e trabalho são precárias, a população sofre muito. O presidente Rodrigues Alves e o prefeito, o Pereira Passos. Essa falta de saneamento básico, essa precariedade provoca uma série de doenças epidêmicas, né? A febre amarela, a peste bubônica, varíola, tanto que a cidade do Rio de Janeiro era conhecida como o túmulo dos estrangeiros. Existem até documentos de propaganda, né, de agências turísticas da Europa para navios levar turistas para Buenos Aires, na Argentina, e como atrativo, né, para esses turistas europeus, a propaganda dizia que não passaria pelo Porto de Janeiro, nem pelo Brasil, indo direto para Buenos Aires. É chamado túmulo dos estrangeiros. Essa precariedade da cidade do Rio de Janeiro também prejudicava os interesses da burguesia cafeeira, porque o porto, né, local de muito abandono, era importante para a exportação, era importante inclusive também para a importação. Essa imagem, né, negativa do país, das doenças epidêmicas, dessa situação precária da saúde pública, essa imagem também não interessava aos interesses da burguesia cafeeira. O prefeito Pereira Passos, que era também filho de fazendeiros, ele tinha vindo recentemente da França, né, Paris, e visto lá o processo de modernização de Paris, e essa ideia muito predominante em certos círculos pseudocientíficos de higienização, né? Que a sujeira é da pobreza e isso tem que ser eliminado e é o fator de doenças, uma higienização social, né? E ele vai, inclusive, se propor a modernização do Rio de Janeiro.
uma modernização, como se dizia, de cima para baixo, né? Uma visão muito autoritária. Essa modernização implica numa remodelação, né, do porto, implica também em derrubar os cortiços, né, os casarões, que eram a moradia popular, né. Isso provoca um grande descontentamento numa população já muito sofrida. Mais de 600 casarões foram demolidos. E não há nenhuma política habitacional, né, popular. A população são jogadas na rua, né, e intensifica a ocupação de morros, né, da origem, inclusive das favelas, né. Então, uma visão bastante autoritária, sem nenhuma preocupação com a questão social. Ele vai, inclusive, também ter, por determinação do Rodrigues Alves, na saúde pública, né, que seria talvez o equivalente ao Ministério da Saúde, o eminente cientista Oswaldo Cruz, que para combater a febre amarela, né, que é transmitida por mosquitos, ele começa um processo de higienização, vaporização, né, nos bairros populares, os casarões antigos, né, para matar o mosquito, o transmissor da doença. Na peste bubônica, um outro grande problema é a questão dos ratos. Ele vai fazer até campanhas, né, de matar os ratos, inclusive dando dinheiro até para quem trouxesse os ratos capturados. Surge até alguns que vão criando ratos, né, para vender. É uma forma de estratégia de sobrevivência de alguns setores camadas populares. O fato se popularizou tanto na cidade que até foi a música, né, carnavalesca de sucesso da época, era o Mata-Ratos, né, tratando disso. E na questão da varíola não havia outra opção, já então existentes, né, fora do Brasil, que é a vacina. E foi publicado, né, no jornal o caráter obrigatório da vacina, né, e formou-se uma verdadeira campanha, né, obrigatória, né, de vacinação, formou umas brigadas, né, sanitárias para atuar contra as epidemias, sem nenhum esclarecimento para a população. Isso vai fazer com, do dia 9 para o dia 10 de novembro, vai explodir uma revolta, né, popular, uma revolta muito fortemente marcada até por um grau de espontaneísmo, que não é uma revolta especificamente, né, exclusivamente a questão da vacina, digamos assim, é um descontentamento generalizado por quem é explorado por baixos salários, pelo desemprego e pela elevação inflacionária dos preços de gênero alimentício, a carestia. Então já era um barril de pólvora, né, onde a questão da vacina foi só um pavio. E explodem as revoltas, né, as populares, que o governo vai tratar, como sempre, com uma violenta e brutal repressão. Mas havia também um outro componente, né, político, além dessa revolta explosiva popular, onde houve vários confrontos, né, e mortos, né, feridos, bondes incendiados e muita repressão e a população utilizando os escombros e ruínas dos casarões derrubados com pau e pedra. Mas havia um outro componente, porque esse debate da questão da vacina se travava no parlamento e uma grande agitação na rua. E existem dois setores de oposição ao Rodrigues Alves. Setores com interesses diferentes, mas unidos na intenção de derrubar o governo
o governo do Rodrigues Alves. Um setor é o militar, né, que pensa num golpe para derrubar. E vai se aproveitar dessa explosão não preparada nem organizada pelos militares. Os militares positivistas, né? Não constitui a maioria dos militares, mas no Rio, na escola militar da Praia Vermelha, né, os cadetes, muita influência, né, da proclamação da República, que foi um golpe militar, e os primeiros governos republicanos eram a chamada República da Espada, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Havia ainda muitos militares saudosistas, né, da implantação de uma ideia de República de Brasil Quartel, né? E viam com muito maus olhos, né, a usurpação, né, como eles diziam, o apodrecimento dessa ideia de república positivista, né, militarista, com o advento da burguesia cafeeira paulista, que levava à degeneração, à deslavada, né, corrupção, das fraudes eleitorais. E que, na verdade, é fato, né? Porque a Cafeira Paulista é a República do Café, né? Não importa quem é o presidente, o rei soberano é o café. Aí vão organizar toda a República, uma estrutura, né, de poder em defesa do café, que só será definitivamente rompida com a Revolução de 1930, o chamado movimento armado, que leva Getúlio Vargas ao poder. Então, esses militares saudosos, né, da proclamação da República como um golpe militar, a ideia de uma república Brasil quartel, e do ponto de vista político, a ideia deles era mais progressista, porque progresso, ordem, progresso, né, o lema positivista, progresso era indústria. Então, eles tinham uma política, né, de progresso associado à indústria, mas sem existência de uma burguesia industrial, né? Por isso, fracassou completamente. Então, os militares, né, principalmente envolvendo os jovens cadetes da escola militar, né, da Praia Vermelha, e com algumas lideranças políticas, veem nesse levante, né, nessa explosão do descontentamento, uma oportunidade de um golpe de Estado para derrubar Rodrigues Alves. Inclusive tem imprensa favorável, né, que vai de forma intensiva, sensacionalista, insuflar, né, a população na luta, na revolta contra a vacina. Outro setor que seria até oposto a esse, mas nesse momento estão unidos por interesses comuns, e quem inclusive vai até financiar alguns dos jornais, são os monarquistas, né? Ainda existente alguns monarquistas que querem o fim da República. Nesse momento, dois grupos políticos de oposição, com visões diferentes, interesses diferentes, objetivos diferentes, estão juntos num propósito único, que é derrubar o presidente Rodrigues Alves. E essas batalhas se intensificam, se confrontam, mas o Rodrigues Alves tem a maioria, né, das forças ao seu lado. O Pereira Passos tem o batalhão de polícias, a força pública, algo, poderia dizer, meio semelhante assim à PM, né, atual, e também o próprio setor hegemônico, né, do Exército, batalhões que vêm até de outras regiões, a própria Marinha, né, e começa uma intensa repressão, né? Essas revoltas não chega a 10 dias, né, de revoltas, porque a violência repressiva, inclusive com a Marinha de Guerra, né, para bombardear, né, os bairros populares. Então, o golpe contra o Rodrigues Alves fracassa. Inclusive, o governo também vai suspender a obrigatoriedade, né, da vacina, embora quem não tomasse a vacina não poderia alistamento militar, matrícula em escolas, não poderia até mesmo casamento, uma série de exigências legais eram impedidos
se não fosse vacinado. Mas a vacina obrigatória, né, que era o grande mote. É interessante, inclusive, observar que a imprensa, né, sensacionalista, uma parte é a favor do Pereira Passos, são os órgãos da imprensa. A imprensa não é neutra, a imprensa tem lado, ela esconde seu lado. Naquela época não escondia tanto. Então, a imprensa apoiando o Rodrigues Alves, né, defendendo a importância da modernização e até colocando mesmo a revolta da vacina como uma coisa atrasada de um povo ignorante, né? um povo que não aceita a marcha inevitável, né, da modernização. E a imprensa, né, muito delas financiada pelos monarquistas, fazendo o que hoje chamamos de fake news, né, porque começava a lançar notícias de que aquela vaporização lá para matar mosquito é que provocava doença, inclusive que chamamos hoje de boatos, fake news, né? Na época era a imprensa que fazia isso e repercutia de boca em boca. Um que causou assim, uma grande indignação, e jornais, né, usavam muito naquela época, era muito comum charges, muitas charges, né? E com humor crítico contra Oswaldo Cruz, né? Que era apresentado como um ditador, com a vacina, uma agulha, né, injeção. E o boato que circulou é que haveria um atentado moral, porque as mulheres, né, seriam obrigadas até a despir-se, né, para serem vacinadas nas nádegas, né? Isso dentro do ambiente moral, né, daquela época, da questão sexual, foi um boato que circulou boca a boca e gerou ainda mais, foi colocar lenha, né, na fogueira, né? Mas a ação dos brigadistas sanitaristas ali no combate ao mosquito também era muito violenta, né? Eles entravam nas casas, as pessoas eram jogadas na rua, algumas casas na frente das pessoas eram demolidas, muito, em vários aspectos, semelhante à ação violenta policial por ordem judicial de desocupação, de retirada dos assentamentos, né? Assentamentos do movimento sem terra, do movimento dos trabalhadores sem teto, né? Muito semelhante do ponto de vista da ação, né, repressiva. Mas seja como for, o movimento não tem um plano, um projeto, né, uma explosão, né, popular, guardadas as devidas proporções, podemos dizer até algo semelhante ao emblemático e complexo movimentos e manifestações que ocorreram em julho de 2013, né, no Brasil. Não há uma diretriz e muitos interesses opostos, antagônicos, até diferentes, se misturam, né, naquele ambiente. Há uma presença ali do centro operário, da própria imprensa anarquista também, né, tendo um papel de ação, né, direta, popular, né. Aliás, pela imprensa da época, parece até o que hoje em dia chamamos black blockers, né? Black blockers, né? Jogar pedra, tacar fogo. Isso parece novidade para quem não conhece a história, mas há muitas semelhanças, há muitos aspectos, né, presentes na revolta da vacina. Seja como for, o governo tem maioria hegemônica de força repressiva militar. Rodrigues Alves foi até convidado a ficar temporariamente no navio de guerra, mas ele continua, né, na cidade do Rio de Janeiro, defendendo lá o Palácio Catete, com vários batalhões da polícia, força pública, chega o exército, fuzileiros navais até, e ele esmaga a revolta, né, violentamente. Mas a ação repressiva é diferenciada, né? Os militares envolvidos, até a própria liderança, um deles fica durante um certo tempo preso no navio, e depois o governo dá anistia, né? De início afastou os jovens cadetes do exército, depois anistiou, deu anistia a eles, negociaram, conciliaram, chegaram a acordo. Mas em relação às camadas populares, não. Mais de 1.000 presos, centenas de mortos. Começa uma violenta repressão, onde as pessoas são abordadas, né, nas ruas, após ao fim do confronto de rua. Nos bairros populares, pela roupa que vestia, por estar desocupado, por não ter documentos,
eram jogados na prisão, espancados. Muitos foram colocados em navios, mais de 600 levados para o distante Acre. Muitos morreram até na viagem. Então contra as camadas populares, foi uma política de repressão que tem um aspecto até de extermínio, né, dessa população, dessas classes populares perigosas, né, os interesses das elites. Houve uma violenta repressão contra as camadas populares, com centenas de mortos, milhares de presos, e ela não tem, as camadas populares são presas, né, nas ruas, jogadas nas prisões, espancadas e muitas deportadas, né, lá para selvas do Acre, né, sem nenhum processo judicial, sem direito à defesa, sem acusação prévia. É uma política mesmo. O governo e as elites se aproveitaram na repressão de fazer uma limpeza étnica social, né, digamos assim. E essa é a revolta da vacina, que muitos historiadores consideram, né, muitos movimentos de revolta popular maior, né, mais intensa, na cidade do Rio de Janeiro, guardadas as devidas diferenças históricas, né, as analogias são feitas até para facilitar a compreensão e visualizar um pouco o processo daquela época, comparando, né, com os dias atuais, né? E fica evidente o caráter autoritário, né, técnico-burocrático, autoritário, com uma medida de interesse público, né, que é a questão da vacinação, que de fato vai reduzir, né, o número de mortos, mas a maneira como é feita, né, e a própria a situação socioeconômica, né, da população é um desprezo, né, pela questão social, né. Então, guardadas as devidas proporções, há muitas semelhanças, né, com os dias atuais. Essa é a revolta da vacina, e sempre é importante conhecer a história para pensar sobre ela. É uma explicação que é, na verdade, uma interpretação do processo histórico, é mais para pensar, né? Mais do que concordar. O importante é pensar, analisar, é comparar, né? Não é para aceitar como sendo uma verdade absoluta, né? É uma interpretação do processo histórico. Existe sim, é inegável, uma verdade factual, né? Mas a verdade factual depende da documentação e depende da interpretação, as visões são diferentes. O importante é pensar.